Boa noite. 20 horas e 31 minutos hoje, horário de Brasília. Estamos começando a quarta live em tabagismo. Ah, que legal, a Ju já tá aqui, Denise também. Pessoal entrando, tia Rosa, dentista. Boa noite. Nosso encontro, né, diário. Eu vou procurar ser bem breve hoje também, tá? A gente vai aos poucos lapidando, né? E para que fique um formato bem gostoso, que não seja cansativo para vocês, nem para mim, né, gente? Então, o tema de hoje vai ser abstinência nicotínica. A gente vai conversar sobre o principal dos sintomas, que é a abstinência, né? A principal dificuldade do fumante quando ele tenta parar de fumar é essa. É lidar com a abstinência. Então, a minha assessora Juliana Rosada já está chegando. Né, Olá, boa Ju? noite. Boa Tudo noite, bem? Ju, querida. Tudo bem? Tudo em ordem, vocês? Tudo Que coisa jóia. boa. A Marlis Pironello, Marcos da Santa Casa, que coisa boa. É. Tem aqui Obrigada, minha pessoal. tia, minha tia Rosa, lá de Cuiabá, está nos ouvindo. Ah, nos falamos muito por telefone já, na época Pois do é, Encore. é mesmo. Legal. A minha mãe também está entrando aí, ó. Boa Que joia. noite. Dona Maria José, sempre presente, né? Uhum. A Denise. Então, doutora, hoje nós vamos iniciar a live. O nosso assunto vai ser a abstinência, né? Isso. É o seguinte, sobre a dependência nicotínica, o principal vilão na hora de largar o vício. O que você nos diz sobre esse assunto, sobre esse tema? Então, esse é o principal, né, dos motivos, é o mais importante que o fumante se depara quando ele está nesse processo de parada. Então, a gente vai relembrar um pouquinho que eu falei alguma coisa sobre isso, sobre a fisiopatologia, né? O que acontecia no nosso organismo, no organismo do fumante, quando ele ingere a nicotina. A nicotina, então, é uma droga que causa dependência. Isso quer dizer o quê? Que quando ela está agindo no cérebro, depois de um tempo que você está usando essa substância, novos receptores vão se formando. Então, o corpo pede mais, porque novos receptores se abrem. Então, com o passar do tempo, o indivíduo precisa de nicotina em maior quantidade e também num período de tempo menor entre um consumo e o outro, né? Existe um gráfico que se a gente tivesse como ilustrar, o indivíduo que está dormindo, ele passa a noite inteira dormindo, a maioria deles, ele tem a taxa de nicotina no sangue diminuída. Então, quando ele acorda, é a hora que ele mais sente vontade de fumar. Quando ele fuma, a nicotina entra na circulação e rapidamente atinge o cérebro. Isso pode ser de 6 a 10 segundos, é muito rápido. Então, esse efeito dela entrando no cérebro vai agir dando a sensação de prazer quando ele fuma, né? Então, o organismo vai se tornando dependente, ele funciona só quando tem essa substância agindo, né? E quando essa substância diminui, porque a meia-vida, o termo que a gente usa na medicina, na área de saúde, de uma medicação, a meia-vida é o tempo que aquela substância leva
o corpo liberar ela pela metade. Então, ela fez o efeito dela e o corpo já está degradando. A meia-vida da nicotina é muito curta. Ela chega a menos de 1 hora. Então, em meia hora, aquela concentração grande que atingiu no cérebro já caiu pela metade. Então, por Sim. isso que o indivíduo os neurônios que estão ali agindo no cérebro, eles ficam viciados na nicotina, né? Então, quando ele percebe que esvaziou, porque o corpo já vai tirando, eles pedem mais. Sim. Daí, então, vem o conceito da dependência, ele é mais ou menos assim, Ju. Bem propriamente dito, o vilão, né? O vilão da dependência, né? E, assim, em relação aos seus 2 primeiros dias do sintoma dessa abstinência, o que você diz a respeito em relação a isso? Tá. Então, quando o indivíduo está tentando parar de fumar, ele está fazendo com que aquele processo de aumento da concentração de nicotina, depois a queda, ele não está tendo mais, ele não está repondo a nicotina no lugar. Ele não está mais colocando ela ali no cérebro. Então, o organismo ele vai sentir a falta, né? O organismo sente a falta. Então, ele tem, nesses primeiros 2 dias, as primeiras 48 horas, são as crises mais intensas. E o que o indivíduo vai sentir? É muito comum ele ter irritação, ele ter ansiedade, muitas vezes até agressividade. Ele fica agressivo para qualquer pessoa que fale alguma coisa, ele já vira atravessado, né? Então, Ocorrem alguns transtornos. sim, a alteração mesmo da parte psicológica, né? Fica difícil para concentração, né? Ele se concentrar numa atividade que ele esteja fazendo, altera o sono, ele pode muitas vezes ter insônia, isso é comum, tremores, o indivíduo passa a ter tremores, sudorese fria. É sofrido, né, doutora? É sofrido, né? Além de fome, às vezes ele tem uma fome bem intensa, fome compulsiva, mal-estar gástrico pode ter também, cefaleia, né, que é a dor de cabeça, ele pode experimentar. E uma coisa muito importante que a gente precisa explicar, que esses sintomas, eles normalmente vêm em crises, que a gente denomina, e os pacientes também eles aprendem, que chama de fissura. Sim. O que é fissura? Fissura é aquela grande vontade de fumar. Então, o indivíduo experimenta essa sensação, uma sensação muito ruim que ele tem, e é importante que o médico conte para ele que aquilo é uma coisa passageira, que normalmente ele dura 5 minutos, a fissura. Sim. E daí a gente coisa orienta. rápida. Ela é uma coisa rápida, intensa, porém rápida. Então, você precisa contar para o paciente. Na verdade, muitos dos pacientes já contam para nós que, eu sei disso, doutor, eu conheço. Porque é muito comum o indivíduo que tentou já 2, 3, 4 vezes parar de fumar, ou usando ou não medicação, fazendo outras tentativas, parando por conta própria. E muitos já conhecem isso. Mas é importante a gente explicar o que está acontecendo, né? E dizer para ele que nesse momento ele tem algumas saídas que ele pode fazer para poder melhorar. Tá. Doutora, nós falamos aqui em crises, né? Em crise, sofrimento que sucede assim, são consecutivas, uma atrás da outra, às vezes de maneiras diferentes. Você falou de estar deixando o paciente ciente de como ele deve proceder diante da situação.
Mas como lidar com isso exatamente? Além do médico, tem algo a mais? Porque é algo muito delicado, né? O paciente estar entrando no tratamento, ele está tentando abandonar um vício, tem a nicotina ali, é todo o processo que nós falamos. Tem algo a mais que possa ser feito além Tem, do tratamento? tem sim. O tratamento, ele vai ajudar, né? O indivíduo que tem um grau de dependência muito grande de nicotina, inclusive a gente pode deixar esse tema para a próxima live. A gente vai fazer um teste, tá? Daí é claro que a gente vai soltando as perguntas e quem está em casa e for fumante vai pensando. Um teste de Fagerstrom a gente vai fazer na próxima live, que a gente consegue mensurar qual é o grau de dependência do fumante. Dependendo do grau de dependência, se ele de moderado a intenso, é muito difícil ele conseguir largar o vício sem a ajuda de medicação e sem a ajuda de outras terapias, como reposição nicotínica. Tá? Complementares, né? Uhum. Isso. Então, existe o tratamento. Isso que você perguntou é super importante, por quê? Porque as pessoas que estão junto, né, os seus familiares, quem está vivendo e convivendo com esse fumante, eles precisam saber que ele está tentando parar de fumar, tá? É o Porque apoio. existe, e esse apoio, ele é importantíssimo, e só que existe uma maneira correta de apoiar. Até isso a gente precisa orientar. É Então, muito é comum. delicado. Uhum. É uma coisa assim que tem que ter muito equilíbrio, né? A partir do momento que o paciente procura o profissional especialista, ele ter o respaldo familiar para ter autocontrole, né, na situação. E a Sem próxima dúvida. pergunta que eu faria para você, que se enquadra mais ou menos aí, o que fazer para reverter esse quadro? Você acabou de falar, né? Entre aspas, você já falou. Mas para reverter esse quadro desse sofrimento, dessa, muitas vezes, de sentir que não vai dar conta do recado. Então, esse momento de crise, que é a fissura, ela é bem intensa nas primeiras 48 horas. Ele experimenta essa sensação repetidas vezes ao longo do dia. Não é o dia inteiro que ele sente isso. Então, ele sente aquela crise, ela dura 5 minutos e ela passa sozinha. Depois ela volta depois de meia hora ou depois de 20 minutos. E com o passar do tempo, ela vai ficando mais longa entre uma e outra. Só que na hora que o indivíduo está experimentando essa sensação ruim, tem algumas técnicas que a gente orienta a pessoa. Por exemplo, levantar de onde ele está e sair, né? Se você está sentado trabalhando, levanta e circula um pouco pelo ambiente. Vai até a cozinha e pega um copo de água, toma um copo cheio de água gelada, um copo, né? Isso também ajuda. Ele pode, nesse momento, também tentar fazer uma espécie de mentalização e relaxamento, tá? Lembrar, pensar, existem técnicas que ele precisa primeiro, antes disso acontecer, já conhecê-las, as técnicas, né? De relaxamento, para que na hora que ele estiver experimentando isso, ele poder empregá-las. Ele pode também, a gente orienta assim, se está sentindo uma fome muito grande, porque tem fissura com muita fome, ele pode, em vez de pegar uma comida muito calórica, um doce, né? Ele evita essa substância com castanhas, né? Que tem que deixar ali perto, uma fruta seca, castanha, isso também ajuda. E outra Uhum. coisa, quando o indivíduo vem para consulta com o intuito de parar de fumar, a gente sempre pede para vir alguém junto. Então, venha com a sua esposa, com o seu marido,
né? Venha com o outro familiar, porque daí a gente vai orientar como ajudar o fumante nessa hora, né? Sim, Essa maneira de abordar também tem que ser com é. muita atenção. Na verdade, isso passa a ser fundamental, né? Ele não É porque estar sozinho. a gente nunca deve confrontar o indivíduo fumante. Nunca deve jogar na cara, né? Tem muitas pessoas que falam o termo, ah, você não tem vergonha na cara. Ah, eu vou criar vergonha na cara e vou parar de fumar. Não, na verdade, o termo não é esse. O indivíduo, ele é prisioneiro daquele vício. Ele não está ali porque ele quer. Inicialmente, quando ele tinha 18, 20 anos, ele queria aquilo. Agora ele não quer mais. Uhum, Ele está prisioneiro desse vício e não consegue sair. Ele sofre. Ele é um prisioneiro. O prisioneiro sofre, né? Então nós não sim, podemos confrontá-los diretamente. A gente tem que apoiar, né? A incentivar, né? correto. É isso. E esse apoio, doutora, tudo isso é passado para a família no tratamento em relação ao que ele vai sentir. Cada um tem uma característica, né? Uma personalidade, talvez alguns ajam de uma forma, outros de Isso. outra, né? Mas assim, de uma forma geral, a abstinência, falando mais sobre ela traz o que para a família? Ela traz muito conflito, né? Porque se o acompanhante não souber lidar com a situação, ele acaba contribuindo para que não tenha sucesso o tratamento, né? Porque a Isso. irritabilidade é algo que é muito. Tem um É, lá potencial, né? sim, o indivíduo ele tá sofrendo, mas ele também atinge as outras pessoas, né? Porque ele tem esse tipo de reação, né? Ele fica agressivo, ele fica ansioso, ele fica irritado, isso atinge os demais. Então, a orientação dos familiares é importantíssima. A gente costuma entregar uma cartilha para o fumante que tem orientações principalmente para os familiares. Então, essa cartilha tem a explicação breve sobre tudo isso que a gente já falou, sobre a dependência nicotínica, sobre o que ele pode sentir na abstinência, o que fazer para melhorar e principalmente esse apoio da família. A gente entrega essa Perfeito. cartilha para que não só aquela hora que está conversando ali em casa, na hora da consulta, mas em casa a pessoa possa colocar em prática isso. E Perfeito. é, E, doutora, uma pergunta. O paciente que entrou com tratamento do tabagismo, ele tem um fumante dentro de casa. Olha que situação delicada, né? Embora isso seja uma coisa comum. Tomando medicamento, aderindo ao tratamento medicamentoso, mais as técnicas de exercício, atividade e todos os outros consensos que entram dentro do tratamento. uhum. Isso, no que implica? É mais difícil de ele ter uma resistência ao tratamento, correto? É sim, porque na verdade o que a gente fala, né? Quando você tem a dependência nicotínica, você tem, na verdade, três componentes básicos. Você tem a dependência física, que é aquela que está ligada realmente com toda a parte bioquímica e cerebral, né? Que a gente já explicou. A dependência psicológica, ela é responsável pela sensação de como se o cigarro fosse um apoio, né? Um mecanismo de adaptação para ele lidar com suas angústias e pressões. E tem a questão do condicionamento, né? Então, aí que entraria a questão, se ele está num ambiente que outras pessoas estão fumando, né? Então, aquele ambiente, ele está todo condicionado para o tabagismo. Existe um cinzeiro naquele cantinho do sofá, existe um cinzeiro ali na cozinha, a casa tem o cheiro natural, né, do tabaco, que fica com o odor. Então, esse condicionamento também é importante da gente conversar com o paciente. Inclusive, quando a gente está, né, preparando para o indivíduo interromper o vício, a gente fala, vamos fazer
o cuidado do seu ambiente. Vamos cuidar do seu ambiente, vamos fazer uma limpeza, né? E porque a gente tem que tirar esse condicionamento dele. Então a gente precisa pensar, você costuma fumar quando? Ah, eu sempre fumo e tomo um café. Ah, eu sempre fumo quando estou dirigindo, né? Ou então, eu sempre fumo no fim de semana quando eu sento para beber com os amigos, né? Então, existe esse Uhum. condicionamento. Não é que ele só tem o Sim. vício naquela ocasião. Aquela situação condiciona ele a estar é, Leva continuando, ele. Uhum. continuando aquele Ele se sente hábito. induzido, é. Ele se Isso. sente induzido, na verdade, né? Aham. Se ele está do É. lado de alguém, né, que fuma, se ele está do lado de alguém que está bebendo, então E vamos ele está reforçar. Ele está do lado de uma pessoa que está fumando, ele continua sendo um tabagista, porém passivo, né? com Então, certeza, assim, ele está a parte dos receptores não vai mudar nada. Ele tá, um não é pouco, isso? claro, Ju, muito bem pontuado. Se ele está do lado de alguém fumando, aquela nicotina que está sendo expelida, ela vai também entrar nas suas vias aéreas, vai entrar lá nos seus receptores, vão ocupá-los e atrasar ainda mais esse processo que ele está tentando para interromper o tabagismo. É delicado mesmo, né, doutora? Eu acho que sobre esse tema da abstinência, ele é muito delicado, ele abrange muito mais coisas do que a gente está falando aqui, né? É, E tem que ser muito bem trabalhado, né? E eu queria aproveitar e falar para os nossos internautas que nos perguntem, não é verdade? Que você está pronta para estar respondendo. E sim. quem tem aí, se tem outro, ontem o doutor Dorivaldo perguntou quantos fumantes estão assistindo aqui, né? Legal, de repente, se tiver alguém que fuma mesmo, quiser se sentir à vontade para falar e tentar esse tratamento, né? Buscar esse tratamento, é para isso que a gente está aqui, para ajudar cada um deles, né, doutora? Através de Sim. você, que é especialista, É. e que está trazendo essa bagagem toda aí para Sim, nós também que estamos aprendendo, né? isso que você está me dizendo é muito importante, Ju, que a gente chama isso de evocar. A gente abre espaço para o indivíduo fumante falar. Deixa ele contar o que ele quiser, uma experiência que ele já teve, sensações que ele já teve. É importante que ele fale, né? Isso chama evocação. Então, o médico, ele precisa ser o amigo do paciente, né? Então, ele dá para o paciente as ferramentas que existem e o paciente é que vai escolher, né? A gente nunca confronta o paciente. E fazendo com que ele fale, ele está num degrau da escada de sucesso mais elevado, né? Ele está já Uhum. pronto para, pelo menos, encarar essa possibilidade, né? Então vamos reforçar que esse espaço aqui é deles, né? Então, É. a Denise está perguntando aqui: a gestante que fuma, qual a consequência com o bebê? Ótimo, Denise. Nós vamos fazer uma live especial nisso. Eu estava até pensando. Vamos falar de gestante, vamos falar de fumo passivo, principalmente com as crianças. É muito comum, né? Porque assim, gestante que fuma, ela tem ela leva todas essas substâncias para a criança. Existe um prejuízo muito importante, sim. O bebê pode ter baixo peso, existem outras alterações que o bebê tem Consequências? consequências graves. É, e, e na gestação parece que a mulher é muito cuidadosa, né? Então são muito poucas as mulheres que realmente continuam fumando na gestação. Mas logo que ela tem esse bebê, né? Ela volta a fumar, o bebezinho tá ali do lado dela, ela tá cuidando, a outra criança velha também está ao Uhum. lado, então acabou aquela preocupação. Então a gente vai programar algo nesse tema. A gente fala de criança, né? O fumo passivo,
a gente fala da gestação e dos malefícios, tá? Eu acho que tá bom para hoje, né, Ju? O que você acha? Tá meio cortando aí de novo, né? Mas a gente tinha programado isso mesmo, viu? A gente tinha programado falar, resgatar um pouquinho dos receptores cerebrais e sintomas de abstinência, né? Então é o seguinte, para a gente finalizar, eu vou trazer na próxima live. Opa! Ô, Ju? Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá. Vamos então finalizar e eu estava programando o seguinte, para nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira, a gente vai fazer o teste de Fagerstrom, tá? Eu tô curiosa. A gente vai fazer o teste de Fagerstrom, então quem estiver na live, deixe um papel e uma caneta, né? O indivíduo que você pode fazer para você mesmo, se for fumante, ou pode fazer a resposta pelo seu parente, porque são coisas que com certeza quem convive com o indivíduo fumante vai poder responder por ele, tá? Aí a gente vai conseguir identificar qual é o grau de dependência. E isso é importante por quê? Porque a gente consegue traçar melhor a estratégia de tratamento, tá? A partir do grau de dependência. Tá bom? Vai ser uma aula, então, interativa, né? Bacana. Então, É. até lá, até Vamos ter um descanso. Na quinta-feira a gente volta com mais tabagismo. Tá. Então, um Ju, beijo. muito obrigada pela sua participação. A sua participação conjunta está sendo muito gostosa e eu acho que você está conduzindo Obrigada. muito bem esses nossos encontros e está bem gostoso. Prazer é Obrigada. todo meu. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Então, beijo grande para você, pessoal, e vamos continuar, tá? Vamos lá. Tchau, tchau.